Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Igor Educação. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre como está muito mais fácil você se aposentar recentemente, né? Como com as altas de juros e os ativos ficando muito baratos, ficou mais fácil de você se aposentar. Eu vou entrar aqui na tela do meu computador, a gente vai fazer algumas simulações legais aqui, para você ver que está muito mais fácil investir hoje, e se você está investindo hoje, comparado a você estar investindo 3 anos atrás, você vai se aposentar muito mais rápido ou utilizando muito menos dinheiro. E se você acompanha esse canal há um tempo, você acompanha as mudanças de humor que eu tenho aqui nos vídeos, né? Algumas épocas eu estou falando muito mais sobre risco, carteiras conservadoras, como se prevenir e se proteger das crises, como usar opções para fazer isso. Tem alguns outros momentos aqui do canal que eu estou falando sobre oportunidades, ações X que estão baratas, enfim, esse tipo de coisa, né? Esse vídeo é mais um dos vídeos bem humorados, né? Numa fase boa aqui que eu estou vendo para o mercado. E isso é porque ultimamente eu tenho visto que o mercado está muito bom para investir no Brasil, beleza? E eu não estou falando só de bolsa, é bolsa, renda fixa, é fundo imobiliário, é basicamente qualquer classe de ativo de risco que está no mercado financeiro, tá? Isso acontece porque o momento que a gente está vivendo é um momento de juros altos, ok? Ou seja, é um momento em que as coisas têm yield, né? Estão remunerando muito bem, inclusive as coisas que não têm risco, né? Como, por exemplo, um título público pós-fixado, tá? Mesmo esses instrumentos estão remunerando muito bem ultimamente. Isso é uma boa notícia para quem é rentista, né? Para quem está colocando dinheiro no mercado, né? Tempos atrás isso não era assim. Logo antes ali do problema que a gente teve em 2020, se você olhar lá em 2019, por exemplo, era um péssimo momento para estar no mercado financeiro, porque as taxas de juros estavam muito baixas, então seu dinheiro não era muito bem remunerado e os ativos de risco, né, bolsa, fundos imobiliários, etc., estavam nas máximas históricas, né, estava tudo bastante caro, bastante esticado, os múltiplos muito esticados. Então nessa época era a época mais difícil de investir, né? Talvez a melhor coisa a se fazer nessa época fosse tomar dinheiro emprestado e investir num negócio, ou comprar um ativo físico, alguma coisa desse tipo, e não necessariamente estar no mercado financeiro. Bom, mas esse momento que a gente está vivendo agora é exatamente o oposto. É um ótimo momento para você colocar dinheiro no mercado financeiro, nas diversas classes de ativos que a gente tem, e não é um bom momento, né? Não é um momento tão bom para tomar empréstimos, para abrir negócios, para investir em coisas novas no mercado tradicional, né, no mercado físico. Bom, e vamos aqui para a minha tela para a gente ver um ativo muito interessante que eu tenho acompanhado há um tempo, né, que é o título IPCA+, de vencimento longo. A gente está na minha tela aqui agora, vendo o Tesouro IPCA 2045, é um título bem longo, tem 23 anos de maturidade, né? Ou seja, demora 23 anos para chegar o vencimento desse título, tá? Se a gente olhar aqui embaixo, é o gráfico da taxa que esse título pagou. Então, o título IPCA+, ele paga IPCA mais uma taxa fixa. Essa taxa fixa, ela varia ao longo do tempo. Quando a economia está indo muito bem, as coisas estão muito tranquilas, né? Você vê essa taxa caindo, ou seja, o tesouro te remunera menos para poder te dar esse título. Quando as coisas estão indo mal, tem mais riscos no horizonte, ele te remunera melhor, então ele aumenta as taxas de juros lá. É o que aconteceu nessa parte do gráfico aqui que a gente está vendo, tá? Bom, vocês que estão no mercado já sabem que existe uma relação inversa entre essa taxa que o governo está te pagando e o valor do título, né? Quanto esse título vale. Então, quando a taxa está caindo, o título está subindo de preço. E o contrário acontece, né? Quando a taxa está subindo, geralmente tem uma pressão negativa no preço desses títulos. A gente está olhando esse título porque esse é um título muito utilizado por quem está pensando lá numa aposentadoria, né? Bota esse dinheiro aqui, como é um título com maturidade muito longa, 23 anos, só bota esse dinheiro, vai acumulando ali para ser um título que está protegido da inflação ao longo do tempo e que vai trazer ali
um juro real para ele ao longo da vida. Quando chegar lá no final, dos 23 anos, essa pessoa está pronta para se aposentar com o dinheiro que ela acumulou nesse título, que foi protegido da inflação ao longo de todo esse período. Bom, então aqui está o histórico de taxas desse título, tá? A gente vê que quando estava tudo céu de brigadeiro e o Brasil era Suíça também, né? Esse título estava pagando aqui, ó, 2,87% acima da inflação. Então era IPCA mais 2,87% a remuneração desse título. Essa taxa aqui era no dia 4/11 de 2019, né? Bons momentos, economia pulsante ali, todo mundo bastante confiante. Então, essa era a taxa que a gente tinha lá. Se a gente for olhar, a gente teve o problema de 2020, né? A taxa foi lá para quase 5%. E agora, nesse momento, está em 5,83%, tá? Essa é a taxa do dia 8. Tem alguns dias de delay aqui nesse gráfico. Bom, mas a taxa que a gente tem hoje é essa, né? 5,3%. E ela chegou ali a 6,3% em julho, né? No mês passado, em alguns momentos ali. Chegou a bater 6,3%, ou seja, o título estava pagando IPCA mais 6,3%. Vamos ver qual que é a diferença que isso faz para você que está pensando ali em se aposentar, né, em usar esse título para aposentadoria. Então a gente vai abrir aqui o simulador do Tesouro, eu tenho ele aqui numa outra aba, e a gente vai fazer algumas simulações, né, sobre esse assunto, tá? O que a gente vai fazer aqui? Eu entrei no simulador do Tesouro, e ele me dá algumas alternativas aqui, né? Quando eu vou simular, ele pergunta, você quer saber quanto você vai ter com o dinheiro que você está investindo hoje, ou você quer estipular um valor no futuro que você quer resgatar e você precisa saber quanto você tem que investir hoje para resgatar esse valor no futuro. Então a gente vai selecionar essa segunda alternativa, que é quanto eu quero resgatar no futuro, e a gente vai arbitrar aqui que você quer 1 milhão para se aposentar. Isso é seu, tá? Pode ser que você queira mais ou menos, você pode usar esse simulador aqui para simular exatamente o que você quer. Eu estou arbitrando 1 milhão aqui porque eu sei que é um número que muita gente tem na cabeça, no imaginário aí do brasileiro. Então, quanto eu quero resgatar no futuro, eu vou colocar aqui 1 milhão. 1 milhão de reais, beleza? Ok, vamos em avançar. Aí ele me pergunta, eu quero fazer uma única aplicação hoje ou eu quero investir mensalmente, tá? Eu vou colocar que a gente vai fazer uma única aplicação hoje e a gente quer 1 milhão no futuro. Então ele vai me dizer quanto tem que ser essa aplicação hoje para que a gente chegue a 1 milhão lá no vencimento do título, tá? Então eu quero fazer uma única aplicação hoje. Bom, vamos lá. Com os dados de hoje do título, né? O site me deu, a simulação do Tesouro me deu o seguinte, olha, se você fizer uma aplicação única de 160 mil reais hoje, né, 160.900, tá? Quando chegar no vencimento do título, que é em 2045, você vai ter líquido lá, depois de pagar as taxas, impostos, tudo, 1 milhão de reais no seu bolso, ok? Isso utilizando os dados do Tesouro hoje, ou seja, você pegando 160 mil reais hoje, colocando nesse título que está aqui com esses parâmetros agora, você vai ter 1 milhão no futuro. Mas o que a gente quer ver aqui é uma noção de sensibilidade. Isso já é bem legal, né? Pensar que se você juntou 160 mil hoje, daqui a 23 anos você pode ser milionário sem fazer mais nada. Só botou o dinheiro lá e deixa ele rodar livre, leve e solto lá, que você vai ter 1 milhão líquido daqui a 23 anos, né? Isso é muito interessante porque, poxa, sei lá, 7 vezes, 6 vezes o valor que você aplicou, né? Mas isso é com os parâmetros de hoje, tá? O que a gente quer ver aqui nesse vídeo é uma noção de sensibilidade, né? Como que muda o cenário que a gente tinha em 2019, com as taxas que a gente tinha lá, para o cenário que a gente tem hoje, ou que a gente teve mês passado ali, quando foi 6,3 a taxa, né? Então, o Tesouro ele permite que a gente clique aqui em alterar parâmetros, né? A gente clica aqui, ele abre essa janelinha que vocês estão vendo aí, tá? E a coisa que a gente vai mexer aqui é essa rentabilidade pré-fixada do título, tá? Então ele está me dando 5,89, ou seja, ele está considerando que eu estou aplicando no título IPCA mais 5,89% ao ano. A gente vai mudar aqui para aquela taxa que a gente viu lá em 2019, que era de, se eu não me engano, 2,87, né? Então vamos lá, 2,87, beleza? Então eu só mudei essa rentabilidade pré-fixada do título. Eu não alterei nas expectativas de inflação, não alterei nada, tá? Então vou aplicar esses novos parâmetros para a gente ver quanto a gente precisaria investir hoje para poder ter
os mesmos 1 milhão, caso a gente tivesse a taxa lá de 2019, tá? E o Tesouro me responde aqui, ó, você precisa de uma aplicação única de R$238 mil, tá? Ou seja, a gente saiu de uma aplicação de 160 mil para uma aplicação aqui de 240 mil, tá? É uma diferença bastante grande, né? De 160 para 240, você está falando que você precisa de 50% mais de dinheiro no cenário de 2019 para se aposentar com o mesmo tanto do que você precisaria com a taxa de hoje. E agora a gente vai botar também os parâmetros do pico ali do mês passado, que foi 6,30%, tá? Então, ao invés de 2,87, a gente vai botar aqui 6,30. Vamos ver como isso muda o quanto a gente precisa aportar, né? E o Tesouro dá a nossa resposta aqui para R$ 115.500, tá? Ou seja, se você pegou R$ 115 mil e aplicou nesse título no mês passado, você chegaria em 2045 com R$1 milhão. Se essa taxa, ao invés de ser 6,30 como foi no mês passado, fosse a mesma taxa de 2019, né, 2,80 e pouco, você precisaria colocar mais do dobro do dinheiro. Ou seja, no mês passado, quem tinha metade do dinheiro que tinha em 2019 conseguiria se aposentar tão bem quanto quem fez um aporte com aquelas taxas de 2019, considerando o mesmo tempo investido, né? Isso é muito louco. Com metade do dinheiro, você vai conseguir se aposentar com o mesmo tanto, passando o mesmo tanto de tempo investido do que quem estava aplicando nesse título quando a taxa estava ruim lá em 2019. Você tem noção de quanto melhorou o ambiente para investir de 2019 para cá? O Brasil ficou muito melhor para quem investe, muito melhor para quem investe por causa dessa alta de juros. Nem tanto para o país, porque os empreendedores vão ter mais dificuldade, quem toma capital para poder investir tem muito mais dificuldade, então isso dificulta para o país, né, para quem quer realmente produzir, mas para quem está aqui como rentista, né, está emprestando dinheiro para o governo e tudo, virou um excelente negócio. Bom, e a gente falou sobre essas taxas na renda fixa, né? Mas isso não é exclusivo da renda fixa, tá? Isso acontece em todas as classes de ativo. Quando os juros sobem, fica melhor para investir em basicamente todas as classes de ativos, né? Ativos de qualidade em basicamente todas as classes no mercado financeiro. Ações estão muito mais atrativas. Se você for olhar aqui no canal, eu tenho feito vídeos sobre ações aqui com frequência. Fundos imobiliários estão mais atrativos. Basicamente todos os ativos de risco estão muito mais atrativos ultimamente. É uma excelente hora para investir dinheiro no mercado financeiro. E se você tiver a possibilidade, né, se você tiver possibilidade de investir agora o máximo que você conseguir, eu acredito que é um excelente momento para fazer isso no Brasil. Lógico, né? As coisas podem piorar bastante, a gente pode ter muitas complicações no mundo aí, pode ter recessão no mundo inteiro, pode ter guerras, tem várias bombas instaladas macroeconômicas aí para explodirem no mundo no futuro próximo, tá? Então, as coisas ainda podem ser muito voláteis, ainda podem cair muito, bolsa ainda pode cair muito, pode ter uma outra grande crise, pode ter recessão pela frente, pode, tá? É o risco dos investimentos em renda variável, tá? E também nesses títulos de renda fixa aqui, muito longos, ok? Então, não encare esse vídeo como uma recomendação de investimento, ok? Mas eu só estou mostrando como essa alta de juros facilitou a vida de quem quer investir o seu dinheiro no mercado financeiro, ok? Então, vá com cautela, nada de dar all-in em um ativo só, em um título só. Haja com inteligência, com cuidado, tenha uma carteira equilibrada, tá? Se você quiser uma ajuda para montar a sua carteira, você tem um capital relevante, né? E você quer a minha consultoria individual para montar a sua carteira, eu sou certificado pela CVM para fazer isso, né? Sou consultor de valores imobiliários. Você clica no segundo link aqui na descrição, você vai falar comigo no WhatsApp e a gente monta uma carteira junto. Eu vejo a sua situação individual, monto uma carteira junto com você. Você vai fazer parte lá do meu grupo de mentorados, é bem interessante, tá? Bom, e eu vou deixar com vocês um vídeo aqui falando sobre algumas ações baratas, né, que eu vejo no mercado, algumas oportunidades. O vídeo tem algumas semanas, os preços já mudaram um pouquinho, mas ainda assim eu acho que é válido você assistir e
pegar essas ações para estudar, para ver se você concorda comigo, tá bom? Foi um grande prazer gravar esse vídeo aqui para vocês. Eu vejo vocês no próximo. Grande abraço.